O nome do vídeo é O Jogador que Teve a Carreira Destruída por uma Transferência, o Gerson. Será que é pra tanto? Vamos descobrir. Antes de eu começar, já dá o like, se inscreve, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo, né? Tem vídeo todos os dias na hora do almoço. Vamos lá, vamos ver o vídeo aqui do Analisando o Jogo. Você lembrando que o vídeo original tá sempre na descrição, né? Pra se você não quiser ver comigo pausando. Em 2025, Gerson vivia talvez o melhor momento de toda a sua carreira. Aos 28 anos, já era uma realidade. Capitão do Flamengo, ídolo consolidado e líder de um elenco acostumado a disputar títulos grandes. Dentro de campo, ditava o ritmo, e fora dele, representava o grupo. Para muitos, naquele momento, Gerson havia finalmente se tornado o jogador que sempre prometeu ser. E esse status não se restringia ao clube. Gerson chegou a ser titular da seleção brasileira comandada por Carlo Ancelotti. Não, ele tá vivendo um momento absurdo mesmo. Eu acho que o Gerson tem alguns problemas que são meio... que já nessa altura da carreira eu já acho que não são mais solucionáveis. Que são, na verdade, a tendência é piorar. Que é essa coisa de prender muito a bola. Isso é uma coisa que, assim, é isso. Isso não faz dele um jogador ruim. Longe disso. Mas faz com que ele transforme o time num time lento. Tá ligado? Às vezes, pô, o time precisando da velocidade no jogo e ele tem uma tendência a sempre reter a bola. A sempre segurar, a sempre proteger, a sempre procurar uma falta. E isso às vezes atravanca, tá ligado? As convocações eram constantes, as atuações Mas ele tava jogando muito bem. Tirando isso, que é uma questão aí até que, dependendo, por exemplo, até no Flamengo isso faz algum sentido, porque o Flamengo, esse Flamengo do Felipe Luiz, é um time que tende a jogar um pouco mais lento. Não é um time de tanta aceleração. seguras e pela primeira vez, a Copa do Mundo parecia um objetivo real. Mais do que isso, palpável. Tudo indicava continuidade, estabilidade e crescimento. Até que ele decidiu trocar o Flamengo pelo Zenit. Cara, isso na época era inexplicável. Hoje é absolutamente bizarro. Bizarro. Porque, cara, qual o sentido de você estar no maior clube do Brasil? Tudo bem, eu não acho o Flamengo o maior clube do Brasil. Você tá errado, mas ok. Vamos fingir que não é o maior clube do Brasil. O clube que mais tem dinheiro, o clube que briga por todos os títulos, o clube que tem a maior torcida, o clube que tem a maior representatividade na mídia, maior repercussão. Você já tá na seleção brasileira, jogando de titular na seleção. Tu vai sair do Flamengo por causa de dinheiro, sendo que, cara, ele tinha acabado de renovar pra ganhar 3 milhões. Não, exagero, acho que ele não ganhava 3 milhões não, mas ele ganhava muito dinheiro. Ele ganhava muito dinheiro no Flamengo. Muito dinheiro. Da Sei lá, Rússia. Para entender o bizarro. tamanho dessa ruptura, é preciso voltar um pouco no tempo. No dia 9 de janeiro de 2023, o Flamengo anunciou oficialmente o retorno de Gerson à Gávea. O meio-campista assinou um contrato de 5 anos com o clube em uma negociação histórica. O rubro-negro pagou 16 milhões de euros ao Olympique de Marseille, cerca de 92 milhões de reais na época. O investimento dizia muito sobre o papel que Gerson teria. Ele não voltou como reforço pontual, voltou como pilar do projeto do clube. E não jogou bem em 23, né? 23 dele é muito ruim. E respondeu em campo. Depois. Titular absoluto, rapidamente reassumiu o protagonismo no meio-campo, liderando uma equipe que voltou a competir em alto nível. No dia 20 de julho de 2024, completou 200 jogos pelo Ó quem tá aqui? Marcão, pai do Vapo. Flamengo, na vitória de virada por Turma! 2-1 sobre o Criciúma, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O número simbolizava constância, longevidade e identificação com a torcida. 8 dias depois, antes da partida contra o Atlético Goianiense, também pelo Brasileirão, foi homenageado no Maracanã com uma camisa especial. Era o reconhecimento público de um ídolo em plena atividade, algo raro no futebol brasileiro. Em 8 de abril de 25, o Flamengo anunciou oficialmente a renovação de contrato. É isso que eu falo. Coisa que me estressa é renovar pra ir embora. Quer ir embora, vai embora, mas não renova antes, porra. Mesma coisa de Jorge Jesus lá em 2020. Pô, renovação, não sei o que lá. Um mês depois foi embora. Pra que renovou, meu pai?
E você vê aqui, ó, Gerson todo sorridente. O Boto não tava feliz, não. O Boto sabia o que estava por vir. Mas pior que eu acho que ele sabia mesmo, porque ele já botou ali a cláusula pra facilitar a saída dele. Ele pensou assim, eu tô renovando, mas eu tô renovando porque esse camarada quer sair. Eu tô renovando pra basicamente vendê-lo. Contrato com o Gerson. Você vê, né, como uma foto às vezes diz muita coisa. O capitão, que tinha vínculo até 2027, estendeu o acordo até o fim de 2030. Além da extensão, recebeu valorização salarial. O gesto deixava claro que o clube enxergava nele um líder de longo prazo, alguém para atravessar ciclos e manter o time competitivo. Mas havia um detalhe decisivo nesse contrato que faria toda a diferença lá na frente: a redução da multa rescisória para 25 Exatamente. milhões de euros. E foi quando, pouco tempo depois, a história tomou um rumo completamente diferente. No dia 4 de julho de 2025, o Flamengo anunciou oficialmente que Gerson não era mais um jogador do clube. O Zenit da Rússia havia feito o pagamento integral. E tudo que apareceu do Gerson lá, tu vê o cara absolutamente triste, realmente. Triste. Dá pra entender. Não dá pra entender ele ter ido pra lá. Da multa rescisória, cerca de 159 milhões de reais. Em nota oficial, o Flamengo informou que o contrato de trabalho do atleta foi encerrado após pedido de demissão e rescisão unilateral apresentada pelo jogador. Aos 28 anos, Gerson partia para sua terceira experiência no futebol europeu. E com polêmicas. A última imagem de Gerson com a camisa rubro-negra foi simbólica. Diante do Bayern de Munique, nas oitavas de final do Mundial de Clubes, o Flamengo foi derrotado por 4-2. Gerson até marcou um gol, mas não evitou a eliminação. Poucos dias depois... E esse gol dele é muito brabo, né? Porque você conseguir fazer um gol no Neuer porque você chutou muito forte, é absurdo. Tá ligado? É absurdo. Deixava o clube. E no total, somou mais de 200 jogos e 12 títulos pelo Flamengo, incluindo Libertadores e Campeonatos Brasileiros. Em junho de 25, ainda participou de jogos da seleção contra Uruguai e Paraguai pelas eliminatórias da Copa. Tudo indicava continuidade naquele momento, mas a escolha pela Rússia mudaria completamente o rumo da carreira do jogador. No dia 13 de julho de 25... Essa apresentação é qualquer coisa, né, mano? Qualquer coisa de bizarra. O Zenit apresentou oficialmente Gerson como sua grande contratação para a temporada. Alegria O clube do russo homem. pagou Alegria do exatamente os homem. 25 milhões de euros previstos Meu irmão, o cara não dá um sorriso. para tirá-lo do Flamengo. Olha. E assinou com o brasileiro um vínculo longo, válido até junho de 2030. Pô, isso é inacreditável, cara. Olha a cara dele. O movimento foi tratado internamente como estratégico, até porque o Zenit acreditava estar contratando um meio-campista pronto, experiente, líder e com bagagem de seleção brasileira. Externamente, a expectativa também era alta. Não se tratava de uma aposta, mas de um jogador no auge, capitão de um dos maiores clubes do Brasil e titular da seleção de Carlo Ancelotti. Falando a verdade, assim, deve ter alguma parada realmente... Porra, não é possível. Tem que ter alguma coisa que explique por que ele foi pra lá. Tipo, além de, quero ganhar mais dinheiro. Tipo, devia ter alguma necessidade de algo. Tipo, eu não sei o que, entendeu? Mas deve ter algo, porque, cara, não faz sentido o cara tá indo pra lá ganhar 10 trilhões de reais e tá assim. O discurso era claro. Se ele saiu porque ele quis, por que ele tá assim, entendeu? Gerson chegava... Por que 6 meses depois ele voltou pro Brasil? Por quê? Para elevar o nível técnico do Eu não consigo entender. elenco e ser referência imediata. Mas o que aconteceu na prática foi muito diferente. Logo nos primeiros momentos na Rússia, Gerson enfrentou um choque de realidade. A adaptação ao país, ao clima, ao idioma e ao estilo de jogo foi bem mais difícil do que se imaginava. Pouco depois da chegada, inclusive, o meio-campista sofreu uma lesão muscular no reto femoral, que o afastou dos gramados por cerca de 30 dias. A parada forçada interrompeu qualquer tentativa de sequência e atrasou a sua integração ao elenco. E quando voltou, já não encontrou o cenário ideal. O resultado foi uma passagem curta, fria e frustrante. Até o momento, Gerson disputou apenas 15 jogos oficiais pelo clube, com 2 gols marcados. Os números são modestos para um jogador que chegou como principal. Não, mas isso aí é bobeira, porque Gerson nunca foi goleador. Nunca foi.
Então, ter feito 2 gols, ou se não tivesse feito nenhum, não significava que a passagem teria sido ruim por isso. Eu acho que significa muito mais pelos 15 jogos do que pelos 2 gols, tá ligado? Principal reforço do Zenit e um dos mais caros da história recente da liga. Do ponto de vista estatístico, no entanto, os seus números individuais não são exatamente ruins. Então, Em 2025, além dos 2 gols, Gerson registrou 8 passes decisivos, 10 finalizações, 89% de acerto nos passes, 54 duelos ganhos, 12 desarmes e 46 bolas recuperadas. é isso, o Gerson é muito bom jogador, isso é indiscutível, isso é indiscutível. Eu falei, pô, eu não gosto como ele prende muito o jogo, essas coisas. Mas tirando isso, ele é muito bom jogador. São dados que, de certa forma, indicam participação e certo envolvimento com o jogo. Mas o futebol raramente se resume a números frios. Dentro de campo, Gerson nunca conseguiu ser o jogador que o Zenit imaginava estar contratando. Faltou impacto, protagonismo e principalmente regularidade. O brasileiro sempre pareceu deslocado, jogando em um contexto que não favorecia suas virtudes e expunha suas limitações. E foi exatamente nesse momento que a narrativa começou a mudar. Menos de 6 meses após deixar o Flamengo, o meio-campista já demonstrava insatisfação no Zenit. A adaptação não aconteceu, o espaço diminuiu e o cenário esportivo se mostrou menos competitivo do que ele precisava para se manter no radar da seleção brasileira. O sonho da Copa do Mundo, portanto, que parecia tão próximo meses antes, começava a se distanciar rapidamente. Em determinado momento, a frustração deixou de ser apenas do jogador. O ex-treinador da seleção russa comentou publicamente sobre a situação, admitindo que, apesar da sua possível saída representar um golpe esportivo para o clube, Gerson chegou cercado de expectativa e nunca conseguiu corresponder. E existe ainda um ponto bem... Pô, mas calma aí, em 15 jogos dá pra ter essa noção? Acho um certo exagero, não? interessante na história do jogador. Ele nunca cumpriu um contrato até o final e nem... Não, isso aí é outro problema. Agora eu digo assim, a avaliação do clube sobre o desempenho dele, dizer que não deu certo, eu acho muito cedo pro Zenit falar que ele não tinha dado certo. Quer vender porque ele tá forçando? Isso aí é natural, porque ele realmente fica forçando. O que eu acho péssimo pra ele. Né? Porque, por exemplo, o Flamengo seguiu em frente. O Flamengo foi campeão da Libertadores, do Brasileirão, contratou jogador, vai contratar mais agora e valeu. Não quer ficar no Flamengo, vai embora. O Flamengo realmente não depende de ninguém. Agora, pra ele é ruim. Pra ele é ruim. Pra ele, cara, não é uma questão de clubismo aqui, de eu gostar mais do Flamengo. Mas pra ele estar no Cruzeiro é pior do que se ele estivesse no Flamengo. Isso é fato, em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Não tem nada que seja melhor estar no Cruzeiro do que estar no Flamengo. A não ser que seja cruzeirense. Mas não é o caso também. Até onde a gente sabe, ele é flamenguista. Então, faz o menor sentido. em um clube da carreira. Roma, Fiorentina, Flamengo, Olympique de Marseille, Flamengo novamente. Em todos houve saídas antecipadas. E no Zenit, o roteiro parece se repetir, mas agora em um contexto muito mais delicado, porque envolve idade, desgaste de imagem e uma escolha que interrompeu Esse vídeo, pelo visto, é antes da negociação, né, com o Cruzeiro. uma trajetória ascendente. A ida para a Rússia, vista por muitos como um erro estratégico, inclusive por mim, começou a cobrar o seu preço. Longe dos holofotes, fora de um futebol competitivo e sem sequência, Gerson deixou de ser pauta positiva. O que antes era protagonismo virou dúvida, o que antes era certeza virou especulação. E é nesse cenário que surgiu a possibilidade de uma volta ao Brasil. Não como plano, mas praticamente como necessidade e desespero. Com a passagem frustrante pelo Zenit ganhando contornos cada vez mais claros, o nome de Gerson começou a circular novamente pelo futebol brasileiro. De acordo com informações do setorista Paparazzo rubro-negro, a prioridade absoluta do jogador, caso voltasse ao Brasil, era o Flamengo. E abrindo um parêntese aqui, sim, eu sei da confiabilidade de algumas das fontes que eu vou citar ao longo dessa parte. No entanto, eu preciso falar por conta dos acontecimentos recentes. Enfim, o retorno não ficou apenas no campo do desejo. Gerson de fato foi oferecido ao Flamengo. As informações indicam que o pai do jogador, Marcão, procurou pessoas ligadas ao clube para sondar um possível caminho de volta. Isso é o famoso sem noção, né? Só pode ser sem noção. Você 6 meses antes renova, força a saída, 6 meses depois vem e quer voltar?
Tem que ser muito sem noção, né? Aí eu fico feliz de Bap e Boto bater o telefone na cara dele, porque não faz o menor sentido. Ah, mas o Gerson é bom jogador? Porra, podia ser o Messi, cara. Você tem que ter um pouquinho de amor próprio, sabe? Fica a dica aí até pra vida. Se a pessoa, porra, te esculacha, te larga, te abandona, voltar 6 meses depois, não, irmão, não. Agora vai seguir sua vida. Porra. A resposta, porém, foi fria. A diretoria rubro-negra simplesmente não deu sequência à conversa e optou por não responder formalmente à proposta. E o motivo vai além do futebol. O clima entre as partes não ficou bom após a saída do Mas é óbvio, não tinha nem como ficar. Gerson para o Zenit. A forma como tudo aconteceu pesou. Pouco tempo depois de renovar o contrato até 2030, com valorização salarial e status de pilar do projeto esportivo, o jogador reduziu a multa rescisória e aceitou sair às vésperas de uma competição internacional importante. Internamente, a leitura foi de quebra de confiança. Claro. Portanto, com a porta rubro-negra fechada, outros caminhos começaram a surgir. Em determinado momento, o Flamengo tem que se colocar cada vez mais numa posição de eu sou onde vocês querem chegar. Eu sou o objeto de desejo dos jogadores, dos patrocinadores, de tudo. O Flamengo tem que ser o objeto de desejo, aquele que todo mundo olha assim, cara, eu quero chegar no Flamengo. E quando eu estou no Flamengo, eu quero me manter no Flamengo o máximo possível. Se uma pessoa tá no Flamengo e quer ir embora, não tem problema nenhum, vai embora, mas tu não vai voltar nunca mais. É tipo assim, você teve a chance de estar aqui. Se você não quis ficar, tudo bem, mas não volta mais. Óbvio que é diferente assim, pô, o cara teve uma chance de ir pro Real Madrid, parará, o moleque da base, né, o próprio Paquetá, não sei o quê. É um outro cenário. Agora, quando uma pessoa força a saída, pode ir embora. Agora não vem depois de 6 meses querer voltar. Querer, vamos costurar um retorno. Porra. É porque eles não responderam. Se fosse comigo, eu ia responder. Não fode, né? O Palmeiras apareceu como um dos nomes mais fortes no radar. Em outubro, o perfil oficial do jogador no Instagram foi tomado por comentários de torcedores palmeirenses pedindo a sua contratação. O episódio ganhou ainda mais repercussão quando o próprio jogador curtiu um comentário em que um torcedor pedia para Leila Pereira buscá-lo no aeroporto. O gesto pequeno foi suficiente para alimentar rumores e criar um clima de expectativa. Apesar disso, nunca houve confirmação de negociação avançada com o Verdão. O Palmeiras avaliava o contexto, mas esbarrava em 2 fatores: o alto custo da operação e a necessidade de entender se Gerson ainda seria o jogador capaz de elevar o nível competitivo do elenco. Outros clubes também surgiram no noticiário. Eu acho que ele, por exemplo, ele vai elevar o nível do Cruzeiro. Eu acho que o Cruzeiro vai ser muito melhor com o Gerson do que era sem. Mas não acho que ele valha o preço que foi pago. Acho que foi muito caro. Segundo Jorge Nicola, Botafogo e Fluminense chegaram a ser especulados em momentos distintos. No caso do Fluminense, haveria o peso simbólico de um retorno ao clube formador. No Botafogo, o projeto esportivo... Fluminense não tinha bala, não. Botafogo tá destruído, né? Botafogo nem entra no mérito. Mas Fluminense não tem dinheiro. Se eu não me engano, a contratação mais cara da história do Fluminense é tipo 7 milhões de dólares, 6 milhões de dólares. Não tem como eles pagarem 30, como foi o preço do Gerson. Ambicioso poderia atrair o meia. Mas, novamente, nenhuma dessas possibilidades avançou de forma concreta. E foi justamente nesse vácuo que o Cruzeiro entrou como protagonista da história. Ao que tudo indica, o destino mais provável de Gerson é Belo Horizonte. As conversas existem, avançaram... Eu acho que esse aqui não é o... Esse vídeo já foi antes, né? E ganharam forma. Com Gerson em negociação para defender o Cruzeiro, Marcão, pai e representante do jogador... Marcão, pai do Vapo... chegou à capital mineira recentemente e se reuniu com integrantes da diretoria celeste. Vocês não acham muito genial o cara assinar um... Primeira pessoa pedir autógrafo pro Marcão, né? Tipo, não sei muito por quê. Não sei por que você pediria autógrafo pra um agente, ou pai de jogador, ou os dois. Mas enfim. Aí você pede o autógrafo. Ele vai dar o autógrafo e ele assina Marcão, pai do Vapo. Porra, isso aí é maneiro. Ele pode ser mercenário, ele pode ficar azucrinando o time querendo mais dinheiro, não sei o quê. Mas você ter a personalidade de assinar como Marcão, pai do Vapo, eu acho maneiro. Esse encontro foi simbólico.
Marcão já vinha mantendo conversas frequentes com o Cruzeiro há algumas semanas, mas essa foi a primeira reunião presencial com Pedro Júnior, vice-presidente, e com o próprio Bruno Spindel, com quem mantém boa relação desde os tempos de Flamengo. A conversa foi direta, objetiva e deixou claro que há interesse mútuo. A infantaria chega às A batalhas. gente aqui a gente já sabe que fechou, né? Então não tem nem muito mistério. O entrave nesse momento não é Gerson e nem o Cruzeiro, mas o Zenit. O clube russo detém os direitos econômicos do jogador e iniciou a negociação pedindo 40 milhões de euros, um valor considerado inviável para qualquer clube brasileiro. Com o tempo, os russos sinalizaram que podem reduzir a pedida, entendendo o desejo do atleta de voltar ao Brasil. Ainda não há acordo entre os clubes, mas o Zenit sabe que segurar Gerson contra a vontade pode virar um problema esportivo e financeiro. E aqui é a lógica do Paquetá, né? É a lógica do Paquetá. Vai segurar o cara que claramente não quer estar aqui? Talvez não seja a melhor ideia, né? Melhor é vender. Vem, Paquetá, vem, Paquetá. Nos bastidores, outros nomes também participam da negociação. O empresário André Cury atua como intermediário com o Zenit, assim como Joaquim Pinto, diretor do Cruzeiro. O técnico Tite, que trabalhou com o Gerson no Flamengo e na seleção brasileira, mantém contato direto com o jogador. E isso também tem um peso. Aos 28 anos, Gerson enxerga uma possível volta como uma última esperança de retomar o caminho da seleção brasileira. Ele não se adaptou ao futebol russo, é reserva e está fora do radar competitivo europeu. Jogar no Cruzeiro, com Tite no comando, pode recolocá-lo em um ambiente onde suas características são potencializadas, em um time que busca protagonismo, títulos e visibilidade. Gerson tinha tudo nas mãos: protagonismo, liderança, títulos e seleção. No auge, escolheu sair do ambiente que potencializava o seu jogo para um destino que nunca combinou com as suas características, ambições e momento de carreira. Foi uma escolha totalmente baseada no dinheiro. A ida para o Zenit não foi apenas uma transferência mal calculada. Na minha opinião, foi um erro. E no mais alto nível, um deslize assim cobra um preço alto. Para ele, pode ser a ausência em mais uma Copa do Mundo. Mas e para você? Eu até acho que tem uma chance muito boa dele não ir pra Copa, tá? Se eu tivesse que apostar o Gerson vai ou não pra Copa, eu apostaria que não. Porque já tá muito em cima e ele não vem sendo convocado nas últimas convocações. Mas, né, pelo título do vídeo, né, o jogador que teve a carreira destruída, eu acho um pouco exagero. E tudo bem, né, o exagero pelo vídeo. Mas eu acho que ele vai conseguir ir bem no Cruzeiro, ser um jogador importante no Cruzeiro, disputar títulos pelo Cruzeiro, provavelmente perder pro Flamengo pelo Cruzeiro, mas não acho que destruiu a carreira dele, até porque foi muito pouco tempo. Eu acho que colocou ele numa posição pior do que ele estava antes de ir pra Rússia, porque ele estava no Flamengo, mas não acho que tenha acabado com a carreira dele, não. Mas com certeza foi um erro e é inexplicável essa saída dele pro Zenit. Não dá pra entender.